Olá pessoal, meu nome é Suzy Carla, estou aqui para falar com vocês sobre algumas considerações para a gente realizar o concurso do Estado de Minas Gerais. Eu sou Suzy Carla, formada em História e Pedagogia e quero aproveitar esse espaço para a gente sanar algumas dúvidas e fazer algumas considerações sobre a próxima prova do concurso do Estado de Minas Gerais. Vamos ficar bem à vontade, vou deixar para vocês aí as minhas redes sociais e vocês fiquem à vontade para me chamar, para me seguir e nós vamos crescer muito aqui nesse espaço. Sobre o concurso da educação, quero fazer com vocês considerações pedagógicas. Por que eu escolhi as considerações pedagógicas? É muito importante que todos os candidatos de qualquer disciplina, de qualquer conteúdo, saiba fazer uma reflexão sobre a pedagogia no sistema educacional. A pedagogia é o carro-chefe de todos os conteúdos. E mesmo que você não seja pedagogo, você tem que ter a intenção de fazer uma reflexão sobre a prova, sobre as questões, a partir da perspectiva da pedagogia. Vamos embora lá? Acompanhem com atenção. A importância da pedagogia para a associação dos conhecimentos. A pedagogia é uma disciplina muito antiga e ela traz para a gente o histórico de carregar, de estimular e de orientar todo o conhecimento das outras disciplinas. É muito importante que a gente faça uma leitura concatenada com todas as possibilidades de ensino e aprendizagem. Vamos falar da importância da pedagogia na aquisição, nas reflexões das questões para a prova do concurso público. O primeiro passo para a gente fazer uma boa prova é fazer a boa leitura da questão, é refletir sobre como a questão é construída e a pedagogia pode nos ajudar muito na realização dessa reflexão. Vamos ao conceito de pedagogia, que apesar de ser um conceito muito antigo, poucas pessoas ficam atentas para esse conceito. A pedagogia é um conceito antigo, é um conceito grego, ele ficou um pouco esquecido, mas ele está presente o tempo todo na área educacional e em outras áreas também. Vamos analisar esse conceito. A pedagogia é o conjunto de estratégias, métodos, técnicas de ensino, com o objetivo de compreender a educação relacionadas à administração escolar, à condução dos assuntos educacionais e de um determinado contexto. Portanto, a pedagogia está na estrutura da prova, a pedagogia está na estrutura das questões. A prova é elaborada pensando o contexto da educação como um todo. Mesmo que sejam disciplinas distintas, todas as disciplinas estão voltadas para a aquisição do conhecimento. Então, não só para o aluno, mas nós, para concurseiros, temos que estar atentos à elaboração da prova. Como que os conteúdos se encaixam, como a pedagogia está presente em todos os conteúdos e em todas as questões propostas. Todos os professores, mais a gestão, estão envolvidos no processo pedagógico. O ato de ensinagem e aprendizagem é contínuo. Percebam que eu usei aí o termo ensinagem e aprendizagem. Vamos embora lá? Vamos pensar nesse termo? O termo ensinagem e aprendizagem, ele é contínuo. Por que isso? Nós não podemos desassociar esses dois termos. O ensino e a aprendizagem devem estar juntos. Eu usei esse termo de forma provocativa, porque é um termo usado, cunhado por Paulo Freire. E nós temos que estar atentos aos educadores que são carro-chefe da educação nacional e até da educação internacional. O professor Paulo Freire deixa muito claro em suas obras que há uma conexão entre o ensino e a aprendizagem, não tem como desassociar. Então, pensando nisso, nós podemos perceber que as questões que envolvem o ensino e a aprendizagem sempre estarão ligados, uma vez que para haver ensino e aprendizagem tem que ter professor e tem que ter aluno. Então, fica a dica, todo o processo de ensinagem e aprendizagem tem que contar com os partícipes. O ensino
Então, fiquem atentos. Todo o processo de ensinagem e aprendizagem tem que contar com a participação de aluno e de professor. Não há processo sem uma dessas partes. Então, as questões podem estar sempre envolvendo a participação dessas duas partes. Fiquem atentos quando as questões forem provocativas e podem correr o risco, podem trazer para a gente alguns erros na hora de analisar as questões onde não aparece professor, onde não aparece aluno. Então, fiquem bem atentos a essa provocação do professor Paulo Freire. Continuando, entender a pedagogia facilita o entendimento nas mudanças no âmbito educacional, uma vez em que todos os sentidos as mudanças ocorrem para promover o sucesso do educando, no espaço escolar e social como um todo. Não há ensino e aprendizagem só no espaço escolar ou só fora do espaço escolar. Isso tem que ficar bem claro para todos nós. A educação, ela ocorre de forma formal e de forma informal. Isso nós temos que ficar muito atentos, porque muitos alunos, muitos candidatos podem confundir a educação formal e informal. Uma vez que o aluno está fora da escola, não significa que ele não passa por processo de ensino-aprendizagem. E não significa que o ensino-aprendizagem está só no espaço escolar. O processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer dentro e fora da escola. Fiquem atentos. A educação, esse processo de ensino-aprendizagem pode ocorrer de forma formal e de forma informal. Em outros momentos, vocês vão ter oportunidade, nós vamos ter oportunidade de ler melhor a Lei de Diretrizes e Bases e vamos perceber que as formas de educação são as mais diversas possíveis. Continuamos no texto. Entender a pedagogia facilita o entendimento das mudanças no âmbito educacional, uma vez em que todos os sentidos as mudanças ocorrem para promover o sucesso do educando no espaço escolar e social como um todo. Eu gostaria de chamar a atenção para essas mudanças no espaço escolar e social. Quando a questão trouxer mudanças, nós temos que ficar atento que toda mudança tem que ser positiva no sentido de promover o sucesso do aluno. Se aparecer uma questão provocativa que orienta, que diz sobre alguma mudança, qual é o primeiro dado que a gente tem que observar para saber se a questão está correta ou não? Você tem que pensar se essa mudança ela é positiva para o aluno, ela está correta. Se é uma mudança que traz uma retroação, que vai retroagir em algum processo de ensino-aprendizagem, ela está incorreta. Então, sempre fiquem atentos. As mudanças da educação são feitas com base na leitura pedagógica, que é o que orienta em todas as disciplinas a potencialização, a positivação do processo de ensino e aprendizagem. Então, fiquem atentos para quando as questões forem provocativas no sentido de perceber se o aluno entende o que é melhor para o aluno, ou melhor, se o candidato está realmente entendendo o que é melhor para o aluno no ensino, no processo de ensinagem e aprendizagem. Continuando, as mudanças nas leis são resposta às mudanças ocorridas na sociedade. Portanto, trata-se de mudanças no cenário nacional ocorrida antes das novas alterações. Eu quero chamar a atenção aqui que a nossa LDB, a 9394/96, de 1996, ela já tem muito tempo e recentemente sofreu algumas alterações. Para as pessoas que gostam de acompanhar a legislação, é muito tranquilo saber que a legislação vai sofrendo alteração, mas é muito comum alguns candidatos acharem que a legislação é estática, que ela é a mesma. Então fiquem atentos, porque nós vamos falar aqui das mudanças que ocorreram recentemente. São várias, mas nós vamos citar algumas aqui que eu achei mais importante nesse momento para a gente entender por que as mudanças ocorrem. As mudanças ocorrem à medida que a sociedade solicita. Geralmente já ocorreu mudanças na sociedade e aí a educação tem que se envolver nessas mudanças e trazer para a realidade da escola.
Uma das mudanças que nós escolhemos para discutir aqui é a Lei 14.164, de 10 de junho de 2021. Vocês estão vendo que é uma mudança bastante recente. A Lei 14.164, de 2021, trouxe o contexto da violência contra a mulher. Antes, a lei abordava apenas a prevenção de todas as formas de violência contra a criança e o adolescente. Agora, inclui o tema violência contra a mulher, ressaltando a importância de se trabalhar esse tema no ambiente escolar. Vamos ver como ficou a alteração. Antes disso, vamos perceber que a violência contra a mulher tem sido um tema bastante debatido a nível nacional. A violência contra a mulher tem crescido muito, as formas de violência têm crescido, bem como as formas de denúncia e de prevenção. A violência contra a mulher é uma realidade social, portanto, ela tem que pertencer às discussões escolares. A LDB abarca essas discussões a partir da alteração da lei com a Lei 14.164. Não pode, nenhum assunto que é de importância a nível nacional pode ficar fora da educação. Afinal, a prevenção contra a violência, ela ocorre primeiramente nas escolas. O artigo 26, parágrafo 9º, vamos ver. Conteúdos relativos aos direitos humanos e à prevenção de todas as formas de violência contra a criança, o adolescente e a mulher serão incluídos como temas transversais nos currículos de que trata o caput desse artigo, observadas as diretrizes da legislação correspondente e a produção e distribuição de material didático adequado a cada nível de ensino. Fiquem atentos, o material didático, ele é de extrema importância, desde que esse material seja adequado a cada faixa etária e a cada nível de ensino. Então, ao propormos uma questão que aborde o material didático sobre a educação e a prevenção da violência, nós temos que perceber que aquele material tem que ser designado para cada faixa etária, da educação infantil até a educação superior. A violência contra a mulher é um tema discutido em todos os níveis da educação. E é óbvio que tem, né, uma característica específica para cada faixa etária do aluno, do educando. Outra mudança que nós tivemos na LDB, recentemente, também de 2021, foi incluído pela Lei 14.191 de 2021. Essa mudança atinge a educação bilíngue para surdos. É muito comum as pessoas já estarem acostumadas com alunos com deficiência física nas escolas. Mas a gente tem que ficar atento que as escolas têm recebido cada vez mais crianças com as mais variadas deficiências. Falar em deficiência é bom a gente prestar atenção no termo correto. Há algum tempo atrás, o termo mais usado e ainda muito usado por alguns educadores e educandos é o termo portador de deficiência. Esse termo começou a ser usado no início dos anos 2000. Todavia, esse termo já foi alterado e a gente tem que saber usar corretamente essa nomenclatura. Nós não usamos mais o termo portador de deficiência física, nós usamos o termo pessoa com deficiência física. Por que isso? O termo portador, ele foi retirado da expressão porque ele designa algo que eu porto. Eu posso portar essa caneta, eu posso portar uma carteira de identidade e portar uma deficiência não tem o mesmo sentido. Uma vez que eu posso deixar de portar a minha carteira, eu posso deixar de portar a minha caneta, mas nem toda deficiência pode ser deixada de lado. Eu não posso conseguir deixar de portar uma determinada deficiência. Então é bom a gente observar essas nomenclaturas para facilitar a resolução da prova. Fique atentos. Então, não usamos mais o termo portador de deficiência, usamos o termo pessoa com deficiência. Isso também diz respeito porque eu tenho que me referir à pessoa. Antes dela ser um deficiente, de ter uma deficiência, ela é uma pessoa
com deficiência. Então, é muito bom a gente ficar observando as mudanças na nomenclatura. Especificamente, esse artigo 60 da Lei 14.191, trata da educação bilíngue de surdos. Entende-se por educação bilíngue de surdos, para os efeitos dessa lei, a modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais, a língua chamada Libras, como a primeira língua e em português escrito como a segunda língua. Em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdo, escolas comum ou em polos de educação bilíngue de surdos, para educandos surdos cegos com deficiência auditiva, sinalizante, surdos com altas habilidades ou superdotação, ou com outras deficiências associadas, optantes pela modalidade de educação bilíngue de surdos. Vocês podem observar que o quadro é vasto. A deficiência entre os surdos também vai variar um pouco. Então, nós temos o surdo, nós temos o surdo cego, nós temos algumas pessoas com deficiência auditiva sinalizante, surdos com altas habilidades ou com superdotação. Então, a variedade das deficiências, do grau de deficiência, também é muito grande. Fiquem atentos na hora da prova, na hora das questões, a quais deficiências as questões estão se referindo. Agora entenda, por mais que seja variada as deficiências, todos os educandos têm direito à educação pública. É obrigação do Estado oferecer a educação pública a todas as crianças e pessoas com deficiência. Não só é obrigação do Estado, como é dever da família e da sociedade dar apoio a todas essas pessoas. São várias as possibilidades de oferta de educação, inclusive em associações com órgãos, com entidades, todos que podem contribuir para a educação podem estar agregados à educação na escola. Vamos lá. Outra alteração recente que nós podemos observar é a alteração de 2023. Essa é a mais recente e ocorreu em janeiro deste ano. Muitas pessoas podem ficar a ter surpresas com a alteração muito recente, mas talvez essa tenha sido uma das maiores alterações e ela é resultado das mudanças que a sociedade sofreu ultimamente. Em janeiro de 2023, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9.394/1996 foi alterada pela primeira vez. Neste ano, é importante que o concurseiro fique atento, ciente dessas alterações e que esteja por dentro das novidades que envolvem a LDB, tendo em vista que este conteúdo é um dos mais cobrados em editais para concurso de professores. Então, fiquem atentos. Todos os professores de todas as áreas têm que ficar atentos a essas alterações. São alterações que envolvem todas as pessoas envolvidas no processo educativo. É importante a gente ficar atento nas alterações, principalmente quando não são dos nossos conteúdos específicos. Quando é do conteúdo específico, já está mais próximo da gente. Mesmo que eu não encontre uma dificuldade na minha sala de aula com o meu conteúdo, eu tenho que ficar atento a todas as mudanças no âmbito educacional. No dia 11 de janeiro de 2023, a Lei de Diretrizes e Bases de Educação Nacional 9394/96 foi alterada pela primeira vez pela Lei 14.533. Ela instituiu a Política Nacional da Educação Digital, a PNED, e altera as demais leis 9.448, 10.260 e 10.753. Fiquem atentos, porque nós vamos chamar muita atenção, vocês vão ouvir e vão ler muito aqui o número da lei. Não precisa ficar muito preocupado, tem muitas leis, mas fiquem atentos a 9394/96. Eu costumo abreviar para ficar mais fácil, 9394/96. Então, vocês vão conseguir assimilar melhor a lei de forma mais abreviada, tá? Então, essa aqui é a básica, 9394/96.
ela foi alterada, geralmente os textos já vão trazer a alteração, o texto já vai trazer a lei, né, que alterou, então não fiquem preocupados. É importante a gente estar focado na 9394. Ela foi alterada e essa lei institui a Política Nacional da Educação, a Política Nacional da Educação Digital, aqui, a Política Nacional da Educação Digital, PNED, e altera as demais leis. Portanto, a primeira alteração na LDB em 2023 veio em virtude da nova Política Nacional de Educação Digital. Vamos embora ver? Em suma, a Política Nacional de Educação Digital, visa incrementar as políticas públicas com prioridade às populações mais vulneráveis, a recursos, ferramentas e práticas digitais. Logo, tem o objetivo de garantir acesso da população a recursos digitais. Veja o que está escrito logo no primeiro artigo da Lei 14.533. Quero chamar a atenção para vocês que essas mudanças, essa nova lei que implanta a Política Nacional de Educação Digital, ela é uma resposta ao contexto social que a sociedade brasileira e mundial sofreu pós-pandemia. Com a pandemia, as escolas, todos os níveis de educação tiveram que optar pela educação digital, foram obrigados a se inserir, a se adaptar à educação digital. Portanto, essa lei veio para estabelecer essa realidade que havia no sistema educacional, que houve no sistema educacional no mundo inteiro. Então, não tem como, né, a educação digital não ter sido reformulada, não ter sido incrementada, uma vez que é uma realidade nas escolas. Até hoje as escolas têm dificuldades com a educação digital e essa lei veio, né, obrigar a atualização. Essa obrigação se dá a partir do Estado e gradativamente vai ser implantada e vai sendo, né, concebida em todos os níveis da educação. Já temos o uso da educação digital, mas nem todas as escolas estão aptas, nem todos os profissionais estão aptos para a implementação dessa lei. Tem muita coisa ainda para a gente estudar sobre essa lei, mas vamos ao resumo. A lei, no artigo 1º, esta lei institui a Política Nacional de Educação Digital, a PNED, que se estrutura a partir da articulação entre programas, projetos e ações de diferentes entes federados, áreas e setores governamentais, a fim de potencializar os padrões e incrementar os resultados das políticas públicas relacionadas ao acesso da população brasileira a recursos, ferramentas e práticas digitais, com prioridade para as populações mais vulneráveis. Com prioridade, viu, gente? Todo mundo tem que ter acesso, mas nós vamos ter uma prioridade às populações vulneráveis. Nós sabemos que o acesso à internet ele é democrático, mas nem todas as camadas sociais têm condições de ter esse acesso, nem todas as escolas estão inseridas em áreas que têm acesso. E nem todas as escolas estão instrumentalizadas para o uso das tecnologias digitais. Esse uso das tecnologias se dá paulatinamente, à medida que os estados e municípios vão potencializando o uso nas escolas, vão instrumentalizando as escolas e capacitando os profissionais. É importantíssimo ficarmos atentos a essa questão. A educação digital está aí, já estamos usando ela, não tem como voltar. É importante que todos tenham acesso. As escolas têm que receber todo o material, nós temos que receber uma internet mais potente que possa atender à necessidade de todas as escolas, onde quer que elas estejam. É importante para garantir
toda a educação digital como um todo. E os professores deverão também serem capacitados. Nós temos uma deficiência muito grande quando a gente fala em educação digital, porque ela chegou antes da preparação dos professores, ela chegou antes da implantação da internet em todas as escolas. Então, fiquem atentos. A mudança já ocorreu na vida social. A lei veio para sistematizar uma educação que já estava ocorrendo em função às mudanças ocorridas pós-pandemia. Então, fiquem atentos. Todas as mudanças da lei, elas ocorrem em função das mudanças sociais. Essa é uma reflexão da pedagogia. Essa é uma reflexão do processo de ensino-aprendizagem. Não há ensino e aprendizagem fora do contexto social. Não há um ensino-aprendizagem fora da realidade na qual nós vivemos. Todas as mudanças ocorridas na sociedade, elas refletem na escola. E é na escola que elas têm que ser ensinadas. É na escola que as crianças devem ser preparadas para enfrentar a realidade social. A escola tem que estar pronta, não só os professores, mas a gestão, todos os funcionários e toda a comunidade escolar. Então, fiquem atentos que as questões devem versar sobre a possibilidade da escola atender a todas as questões que envolvem as mudanças culturais. Nós vamos ter mais oportunidade para discutir aqui novas mudanças. São muitas mudanças, mas é necessário que a gente aprenda tudo tranquilamente, que a gente saiba fazer a leitura de forma tranquila dessas mudanças. Não tem nada que a gente não saiba, a gente só tem que entender como fazer a leitura, a reflexão das questões que pedem, né? As questões vão estar sempre associando contexto social com contexto escolar. Não dá para separar essas realidades. Fiquem atentos e boa sorte para todos.